Olha, hoje a gente vai falar sobre relacionamentos passados. O que eles dizem sobre você? E por que é importante esse tema? Aliás, é um dos temas que corriqueiramente Tudo bom, Ellen? É um dos temas que as pessoas realmente precisam aprender e que vem recorrentemente, né, na minha página, principalmente nos inbox, né, nas mensagens privadas, porque tem aquela ideia, né, de que falar sobre relacionamento ainda é um tabu, porque dá a impressão que a gente não foi bem sucedida nessa área. Mas veja, é uma coisa que eu acho que é importante a gente se curar, né? Relacionamento é uma área que realmente a gente não teve ensinamento nenhum. Por quê? Porque não é uma área que foi considerada importante para se passar essa informação, né? Aliás, a geração dos nossos pais foi uma primeira geração que começou as mulheres a trabalharem, né? E aí, no que elas começam a entrar no mercado de trabalho, a partir daí é que elas começam a dizer para suas filhas e filhos, olha, vão produzir carreira, vão para o mercado de trabalho, né? E relacionamento vai acontecer, né? Então não é uma coisa que você precisa se preocupar. Mas, na verdade, a gente precisa sim, porque nós queremos ter relacionamentos saudáveis. Afinal, o relacionamento é um dos pilares da nossa vida, né? Então, a gente tem saúde, a gente tem bem-estar, a gente tem área financeira, a gente tem carreira, a gente tem qualidade de vida, a gente tem relacionamento familiar, a gente tem relacionamento profissional, a gente tem relacionamento pessoal amoroso. Né? Então, se é um dos relacionamentos importantes para o ser humano, então realmente nós temos que nos conectar com isso. Oi, oi, Marceli, falei de ti agora, muito obrigada pelo encontro que a gente teve hoje à tarde. Oi, Igor, Fernanda, oi, que linda, obrigada, Fer, já enviou para 5 amigas, oi, muito obrigada. E é isso, pessoal, quem puder compartilhar, porque assim, essa série de lives é uma série para que a gente consiga começar a produzir um processo de cura emocional coletiva, né? A gente precisa sempre estar aprendendo, se conscientizando de todo o processo que acontece na nossa vida emocional e afetiva, para que a gente possa ajudar o próximo, né? Então eu me curo e com isso eu curo uma coletividade. Então, se você, como uma amiga, né, você tem uma amiga e ajuda essa amiga a se curar, nossa, uma coletividade de outras pessoas vão se curando. E assim a gente vai produzindo relacionamentos mais saudáveis, relacionamentos sem mágoas, sem carências, e a gente vai produzindo, então, aquele tipo de relacionamento que a gente quer viver. Né? Exatamente isso. Marceli, estava agradecendo muito aqui a tarde maravilhosa, a Fernanda que estava com a gente, porque realmente foi uma tarde fantástica do grupo de mulheres, ó, de novo, vou passar aqui, ó, fantástico, que foi a força de toda mulher. Hoje à tarde nós falamos sobre isso, para vocês verem como o coletivo feminino é muito importante para que a gente possa se curar, né? Oi, Bia, beijo, vamos entrando. E é por isso que nós vamos falar sobre hoje relacionamentos passados. Por quê? Porque os relacionamentos passados podem nos trazer, então, à tona o que eu sou hoje, quem eu me tornei, né? E por que realmente é importante a gente se relacionar. Como eu disse no começo, nós, seres humanos, somos seres relacionais. Então, para nós, relacionamento amoroso é importante. Mas ninguém nos explica, ninguém nos ensina, né? E as pessoas têm travas de até falar para os outros, né? Antes eu falava assim para as pessoas, olha, você tá procurando um relacionamento, avisa, né? Para que você tá à disposição para um relacionamento, mas as pessoas têm medo, né? Porque, isso pode significar que eu tô carente. Não, não é isso. De jeito nenhum. Nós, de novo, somos seres relacionais. Nós, seres humanos, queremos estar felizes em todas as áreas da nossa vida. E vou falar uma coisa para vocês. Quando estamos felizes na área relacional, quando curamos essa área, as outras áreas são mais fáceis, né? Eu tenho diversos exemplos na minha carreira, mas eu vou lembrar de um aqui, de uma colega que fez o curso de coaching comigo há 10 anos atrás, né? Quando eu também fiz uma transição de carreira para curar essas minhas dores emocionais, né? E ela falava assim, eu casei cedo, eu fiquei cuidando só da minha família, né? Então como é que agora eu vou ter uma carreira, porque agora eu tô vendo minhas filhas se formarem e saírem de casa? Então,
é exatamente aí que você tem que se transformar, porque graças a Deus você pode se relacionar cedo. Você agradeça que, na verdade, o trabalho nós podemos aprender a qualquer momento. Mas o relacionamento ele pode ficar cada vez mais difícil com o passar do tempo se nós não sabemos quem somos e não sabemos as mágoas que carregamos e que temos que curar. Né? Então, quando a gente fala sobre relacionamento hoje em dia, oi Bela, diva, querida Denise, oh, que lindas, oi Fer, muito obrigada, viu, pela colaboração, Fernanda Moraes, muito obrigada, Marceli também, sejam todas bem-vindas aqui, né? E por que a gente tem que se curar? Para que a gente possa produzir o relacionamento feliz que a gente quer viver. Afinal, nós não queremos viver relacionamentos infelizes. Não é isso. Para ser infeliz, eu não tenho relacionamento, né? Agora, a questão é que muitas vezes eu trago mágoas de relacionamentos anteriores que me impedem de ter novos relacionamentos. E é por isso que muita gente acaba optando por ficar solteira. E é a outra premissa que eu acho muito importante deixar claro aqui. Não temos que ter preconceitos de nenhuma maneira e nem julgamentos, né? Aliás, essa é uma grande premissa que a gente estuda desde quando você estuda qualquer tipo de religião, espiritualidade, conexões espirituais, coaching, enfim, a gente estuda exatamente que não é pra gente ter julgamento relativo à vida do outro. Né? Então a gente precisa ser mais leve relativo a isso, principalmente na área relacional, porque ninguém sabe as dores que os outros carregam, né? Eu li um livro, como é que ele chama? Eu vou lembrar. Esqueci agora. Mas ele fala assim sobre, por exemplo, o trânsito, né? As pessoas ficam muito enlouquecidas nas grandes cidades com o trânsito. Mas quando você para e quer matar aquela pessoa que tá ali entrando na sua frente, fica xingando, né? A pessoa que fez barbaridades ali no trânsito, você fala, eu não sei o que essa pessoa tá passando, eu não sei o que aconteceu. Às vezes você se coloca numa posição de pensar assim, olha, será que a pessoa tá indo pro hospital, tem um parente que tá doente, um filho correndo pro hospital, ou é um médico que precisa socorrer alguém. Então vamos pensar sempre no aspecto positivo, muito embora a gente saiba que essa não é a grande maioria. Mas aí o que acontece com a gente? A gente controla as nossas emoções, né? E relacionamento é também controlar as suas emoções em todos os sentidos. Porque, olha, as pessoas se enganam dizendo o seguinte, mas eu me apaixonei e eu não tive como evitar. Então, na verdade, a gente tem como evitar. A paixão, exatamente, que é aquele estrondo químico que existe entre as pessoas, pode ser inevitável, sim. Mas o amor, não. O amor, ele é uma construção. Na verdade, a gente fala que o amor, ele só vem depois que passa a fase da paixão. Então, quando a gente começa a entender esses conceitos sobre relacionamento, a gente começa a perceber que ele se torna mais fácil de objetivar na nossa mente. E eu acho que a nossa sociedade atual, ela tá muito nesse sentido, sabe? De, assim, a mente, ela realmente, ela precisa ter o objetivo, sabe? Tá claro, por quê? Porque nós somos criados muito para estudar, né? Olha, estude, tenha uma boa profissão, faça carreira, vá para a faculdade, faça MBA, pós-graduação, pós-doutorado, doutorado, vai estudar fora, faça PhD, enfim, todas as possibilidades, mas a gente acaba não estudando relacionamento. E quando a gente pensa que é possível a gente estudar relacionamento para que a gente tenha uma vida melhor, um relacionamento melhor, aí sim é possível a gente concretizar um bom relacionamento. Veja, eu estudo, eu sei o que acontece e eu concretizo, né? O que eu quero buscar nessa vida, né? E aqui a Bela tá falando, como julgar o outro sem saber a criança que ele foi. Exatamente isso. A gente não sabe quais são quais foram as condições passadas das pessoas, né, que fizeram com que ela se tornasse o que ela é hoje. Mas é óbvio, né, que a gente tem que pensar no que essa pessoa hoje está consciente, né? Então, se eu estou consciente de quem eu quero ser ou de quem eu sou e para onde eu vou, eu tenho condições de evoluir,
né? E a Marceli me pergunta aqui, a paixão dura em média 24 meses? Não, dura menos. Dura menos. Vou falar melhor aí nas nossas perguntas. Ai, meu fone tá me dando trabalho aqui, gente, desculpa. Mas vamos lá. Então, assim, quando a gente fala sobre o passado, isso é uma... Oi, Ale, tudo bem? Quando a gente fala sobre o passado, isso é muito importante, porque os relacionamentos passados nos trouxeram pra gente ser o que a gente é hoje. Aliás, todas as nossas experiências nos trouxeram para ser quem a gente é hoje, né? Então, a nossa infância, a nossa juventude, né? E tudo isso foi trazendo cargas. Então, eu começo a pensar em relacionamentos amorosos desde a adolescência. Eu começo a já me conectar, eu começo a gostar do coleguinha da sala, do coleguinha da academia, né? E aí, vamos ver se dá liga, aí começam aquelas paixõezinhas. Eu posso ser rechaçado e eu posso carregar isso pra frente, né? Aliás, é importante os homens saberem, né? A maioria dos homens que acabam se tornando evitantes são homens que tiveram desilusões amorosas na fase da adolescência até os 18, 20 anos, ou seja, que não tiveram o primeiro amor correspondido, né? Ou que pior, às vezes a pessoa até faz um bullying amoroso, né? Quem não assistiu o filme do Gru, né? Que lembra que o Gru não queria se relacionar? Alguém assistiu dos Minions? Meu malvado favorito? Eu amo esse filme. Todos eles, né, na verdade. E eu falo que há muitos desenhos importantes que foram desmistificando aquela época que a gente foi dos contos de fadas, né? O Shrek é outro desenho fantástico nesse sentido. Nós não precisamos ser os príncipes ou as princesas encantadas, né? Nós somos quem somos e todos nos relacionamos, independentemente de termos a beleza física ou a média, ou a alta, ou a baixa, ou não ter, e não importa, porque todo mundo se relaciona, né? Todo mundo que quer ter relacionamento se relaciona sim. Oi, Pri, querida!